Minha amiga e eu, quando arrumamos nosso primeiro emprego e tiramos férias juntas, combinamos de fazer uma viagem para uma cidade turística. Ficamos em um hotel e fomos ao shopping da região de noite. No shopping, enquanto caminhávamos, um homem nos seguia. Eu tinha falado para minha amiga, mas ela simplesmente disse que poderia ser algo da minha cabeça. Mas já faziam 10 minutos que ele andava atrás de nós. Depois de um certo tempo, ele continuava lá. Já tínhamos parado para comer e ele continuava seguindo, quando minha amiga deu a ideia de entrar em uma loja de brinquedos para saber se ele viria atrás. E ele veio. Neste momento, saímos do shopping o mais rápido possível para o nosso carro e fomos embora. No primeiro semáforo, para um carro na nossa frente, prata, antigo. Era o homem novamente que começou a nos seguir. Nós estávamos em choque quando avistamos uma delegacia de polícia e encostamos, e ele passou reto. Conversamos com os policiais, que nos acalmaram, e ao sair, fomos para o hotel. Ao chegar no estacionamento, para nossa surpresa, o carro dele estava lá, estacionado. Nós saímos e entramos, e ele estava no saguão nos aguardando. Não sabíamos como aquilo era possível, e ele se levanta e vem em nossa direção, questionando o porquê de irmos à delegacia, que ele era um cara legal e que só queria fazer amizade, e na sua cintura ele tinha uma faca. Nós gritamos com tudo, e os seguranças do hotel o imobilizaram e chamaram a polícia. Esse homem já havia sido preso por perturbar outras mulheres e segui-las, e ele já estava nos seguindo desde que chegamos na cidade. Por isso ele sabia onde estávamos hospedadas. No mesmo dia, fizemos o check-out, mesmo faltando 4 dias para irmos embora. Mas estávamos com muito medo e decidimos partir mais cedo. Eu era uma adolescente na época, na casa dos 16 anos, e fui passar uns dias na casa dos meus tios, como de costume. Eu tinha uma prima de 18 anos que tinha acabado de tirar a carta, e sempre fomos muito ligadas. Na época, ela me chamou para ir ao Carrefour fazer algumas compras para minha tia e nós fomos de carro. Ao chegar, começamos a pegar as coisas, quando ela vira para mim e fala que tem um homem nos seguindo. Eu olho para trás discretamente e ele aparentava estar na casa dos 30 anos. Ele carregava o celular em pé na mão, como se tirasse uma foto, e ao me ver, ele entra em um corredor qualquer com tudo. Ao passar em torno de 5 minutos, começo a ouvir o som de clique de câmera, igual aqueles de celular vindo atrás de nós. E quando olho para trás, o homem estava lá, do mesmo jeito, e percebi que tirava fotos de minha prima. Eu fico com raiva e pergunto o porquê dele estar nos fotografando, e ele não responde. Nós terminamos nossas compras o mais rápido possível e vamos para o caixa, e surpreendentemente, ele está do outro lado, já do lado de fora nos olhando e fotografando de longe. Corremos para o carro e saímos do mercado quando uma Kombi branca começa a nos seguir. E ao olhar com mais cuidado, eu avisto o mesmo homem no volante, nos seguindo. Minha prima começa a entrar em ruas aleatórias e a atravessar o semáforo vermelho até despistá-lo. E vamos para casa em seguida. Felizmente, ele não conseguiu nos seguir. E eu fiquei todos os dias tentando convencer minha prima de voltar naquele Carrefour. E ela voltou no último dia e ele não estava lá. Tudo isso aconteceu uma semana comigo e minhas filhas. Tenho 30 anos, sou mulher e tenho 2 filhas, uma de 3 e outra de 5. Sou casada e moramos no interior. Neste dia, minha irmã vinha de uma viagem para a casa de nossa mãe e decidimos nos reunir em sua casa. Meu marido ficou em casa, pois seria uma reunião de nós, mulheres. Eu morava a 1 hora da casa de minha mãe, tendo que pegar uma estrada. A nossa pequena reunião durou o dia inteiro, e quando deu 9 horas da noite, eu decidi partir. Eu havia levado minhas 2 meninas para brincar com suas primas, e combinei com elas que na volta passaríamos no supermercado para pegarmos algumas coisas, pois queria aproveitar que era caminho para não ter que sair no dia seguinte. Ao sair da casa de minha mãe, meu combustível estava acabando, e decido parar em um posto perto do centro, que tinha uma conveniência com brinquedos, daqueles estilo fliperama, pois as meninas adoravam. Quando paramos no posto, um Honda Fit prata para trás de nós, e pelo retrovisor vejo 2 homens, e um deles falava apontando para nós. O frentista abastece e eu desço do carro e vou para o banco de trás soltar minhas filhas,
para irem nos brinquedos enquanto eu pago. Os homens do carro de trás desceram e um deles foi à porta da conveniência, enquanto o outro ficou encostado no carro nos olhando. A cidade da minha mãe também não era grande e eu cresci por lá. Conhecia todos os moradores e esperava que eles me reconhecessem e não nos fizessem mal. Eu seguro minhas filhas pelas mãos e quando chego na porta da conveniência, o outro homem me fala: "Deixa que eu abro", e abre a porta para nós. Eu agradeço e entro. Algo apitava na minha cabeça como um alerta. Ele tinha um olhar assustador, como se olhasse no fundo, como se quisesse algo a mais comigo. Ele ficou me olhando entrar e não tirava os olhos de mim enquanto eu pagava, e eu fiquei em torno de 5 minutos dentro da loja. Neste tempo, eu me desconcentrei e não o vi mais, mas o carro ainda estava lá. Quando saímos da conveniência, o carro deles saem do posto e param na esquina. Eu já estava me preparando para o pior, quando me despeço do frentista e saio do posto. Ele liga o carro e vem atrás de mim. Eu queria acreditar que não passava de uma coincidência, mas eu já estava assustada e tentava não transparecer para as minhas filhas. Eu vejo um sinal vermelho e decido passá-lo para ver se viriam atrás de nós. E eles passam também. Meu carro era um pouco mais potente. Eu tinha vindo com o carro do meu marido, que era um Civic, mas sabia que correr dentro da cidade seria perigoso, ainda mais com 2 crianças junto, e comecei a aguardar chegar na estrada para poder acelerar. Eu vi em um vídeo uma vez que se você conhece a estrada, mas a pessoa não, você poderia enganá-la com curvas ou entradas, e essa era a minha intenção. Ele cola mais o carro no meu e começa a fazer um zigue-zague, piscando o farol e com o braço para fora, batendo uma faca na porta e gritando. Minha filha mais velha percebe a situação e pergunta se está tudo bem. Eu tento tranquilizá-la e falo que sim, e deveria ser só um doido querendo passar. A estrada chega e eu começo a acelerar. De cara, ela tem uma subida bem íngreme e eu aproveito essa subida para forçar, já que o carro dele é mais fraco que o meu e ele se afasta, mas não o despisto. Eu estava acelerando, mas não muito, pois tinha medo de ocorrer alguma coisa e machucar minhas filhas. E a pista era cheia de animais. Mais à frente, eu avisto uma capivara na estrada. Ela estava na faixa ao lado, mas poderia entrar na frente do carro com tudo. Mas eu penso que se dane, eu vou acelerar e passar. E ela pode entrar na frente deles no susto, causando um acidente ou forçando a parar. E eu passo rente a ela na pista, que não se move nem um passo, e eles passam também, colando mais em mim. Eu estava acelerando cada vez mais, mas me lembro de uma curva fechada e ia precisar frear. Eu me toco que essa era a brecha que eu precisava, e se eles não conhecessem a pista, não daria tempo de parar, e eu poderia me aproveitar disso. Mas mesmo assim, estava rápido demais, e resolvo apenas soltar o pé do acelerador. A curva pede 40 por hora, mas eu baixo a 60, e sabia que dava para fazer, pois já vi meu marido fazendo isso sem capotar. A curva chega e eu faço com tudo, pneus cantando no asfalto, a pressão me jogando para a porta, mas eu não desacelero por nada, e de fundo escuto uma freada brusca. Eu me afasto despistando, entro em uma estrada de barro e desligo o carro apagando os faróis. Minhas filhas não paravam de chorar, e eu falava que ia ficar tudo bem, que só estava fugindo do carro mal, mas isso não ajudava. Eu fico olhando para a estrada quando eles passam reto sem nos notar. Então eu ligo para o meu marido e conto tudo, e ele diz que vem nos buscar, e eu aviso que o carro foi em sua direção. Estava apreensiva, com medo de que eles voltassem, desesperada, mas meu marido chega e nos acalma. Faltavam 10 quilômetros para chegar em casa e me senti 100% segura. Nós chegamos e eu não os vi mais pela estrada. E agora em casa, com a companhia de meu marido e minhas filhas seguras, eu me sentia mais confortável. Eu estou há uma semana dormindo picado, com medo. Não estou dirigindo à noite, principalmente com minhas filhas. É uma sensação horrível. Eu só consigo pensar que se eu não tivesse ousado e despistado eles naquela curva, eles poderiam ter nos seguido, nos parado ou descobrir onde fica nossa casa. E feito o pior. Isso tudo foi horrível demais para nós. E mesmo sendo perigoso, eu faria tudo de novo para salvar minhas meninas.